Amém. Então, fiquem aí em pé. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19 até o versículo 27. Amém? Livro de Tiago, capítulo 1, de 1, versículo 19 ao versículo 27. Amém? Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, capítulo 1, versículo 19: Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Oremos, queridos irmãos. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela sempre nos desafia a tomar postura, Senhor, e hoje à noite não será diferente. Eu quero, Pai, te pedir que Teu Espírito Santo, de uma maneira especial, possa falar a cada um de nós. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, querido. Amados irmãos, quando nós temos a incumbência de falar em nome de Deus, sem dúvida alguma é uma grande responsabilidade. E por muitos anos a gente vem aqui no púlpito e sempre tem aquela sensação de medo, né? Não porque a gente não consiga encarar as pessoas, não é isso, é a tremenda responsabilidade que Deus coloca no homem, falar em nome dele. E eu constantemente leio a palavra e há algumas passagens assim muito especiais que falam ao coração do homem. Você tem a sua, eu tenho a minha, e essa daqui em particular, aliás, o livro de Tiago em particular, ele é muito abençoador para a minha vida, porque ele fala de coisas práticas. Ele vem falando aqui da praticidade da fé. E hoje eu queria, junto com você, refletir sobre algumas questões, porque quando nós falamos de religião, nós temos a tendência muitas vezes de associar esse conceito com certas práticas religiosas, ideias ligadas muitas vezes ao misticismo, o que na verdade é uma pessoa espiritual. Como eu sei que uma pessoa tem conteúdos espirituais? Bem, queridos, na maioria das igrejas evangélicas, isso está ligado a mundo sobrenatural. Está ligado à questão de você entender de anjo, de demônio, de macumbaria, de poder falar em línguas, de ver as pessoas caindo, de repreender demônios. Muitas pessoas têm esse conceito, né? E a ideia que nós temos às vezes sobre isso, nós pensamos que apenas isso daí é o cristianismo, mas na verdade ele é um pouco mais profundo do que isso. E eu ultimamente tenho estado muito preocupado com aquilo que se prega nas igrejas e com a realidade da vida, porque não pode haver uma separação entre aquilo que se prega e a realidade que eu vivo ali fora, porque eu fui chamado com um propósito, porque Deus chamou cada um de nós com propósitos que han de se cumprir na minha vida, porque a igreja está aqui na terra com propósitos. Ela está aqui porque ela precisa evangelizar, porque ela precisa anunciar as boas novas. E aí eu ouvi no sábado passado, não,
parece que foi no outro sábado, não é este daqui, nós trouxemos uma pessoa aqui e ela falou ao respeito daquela passagem que sempre estava na sua cabeça, que inquietava a ssua vida, quando dizia que Jesus está voltando. E a gente lê isso logo no início, quando os apóstolos, recém Jesus estava aí, andava com eles, já Jesus falava da sua volta, e depois de que ele morre, ele continua anunciando que ele virá. E eles perguntam: quando será esse tempo? E Jesus começa a falar de algumas dicas, de algumas coisas que iriam acontecer antes da sua vinda. Mas eu, desde que me entendo por gente, sou cristão e leio, eu continuo lendo, ele voltará. Tenho falado com algumas pessoas, e algumas pessoas acham que aquilo se fala, mas que não acontece, que deve ser alguma coisa que os crentes inventaram. Mas não é, não. A Bíblia diz, depois eu descobri que ela diz que ele voltará quando a sua palavra seja pregada em todos os cantos da terra, para todas as línguas, para todas as etnias, para todas as nações. Então virá o fim. E aí eu parei para refletir, e eu digo: meu Deus, então eu, como cristão, eu preciso entender que eu tenho uma responsabilidade, que ao mesmo tempo é um privilégio. Porque se eu quero que ele volte, se eu quero que ele venha, eu preciso anunciar a palavra, eu preciso viver a palavra, eu preciso ir até os confins da terra para anunciar a palavra de Deus. E aí, quando a gente lê, quando a gente vê a questão do que o apóstolo coloca aqui, e aí eu posso entender que também ele, naquela época, ele estava preocupado com a praticidade da fé, né? Que havia um divórcio entre o que se pregava e o que se vivia. E aí, para muitos, ser espiritual é falar com anjos, é amarrar demônios, é entender da macumbaria, entender de praga, de maldição, entender como é que o diabo age. Para muitas pessoas isso é espiritual. Mas, amados irmãos, eu quero dizer nessa noite que, na verdade, a Bíblia nos mostra algumas coisas importantes que eu quero mostrar agora para você. Veja, gente, quando eu ouço estatísticas, e nós passamos agora por um evento da nossa igreja e ouvi algumas estatísticas, e algumas pessoas até se alegram quando falam da questão de que o cristianismo está crescendo, de que o Brasil será em breve tempo o maior país evangélico. Eu fico preocupado, porque na verdade eu já tenho dito isto em algumas ocasiões e vou dizer novamente: há muita adesão dentro das igrejas e poucas conversões. Isso é preocupante, porque nós precisamos voltar para os velhos rudimentos da fé. Nós precisamos voltar e pregar a velha mensagem da fé, de arrependimento, de transformação de vida. E aí você, se vá para a palavra de Deus, se encontra lá em João capítulo 3, o capítulo 4, a história de Nicodemos, ou então a história da mulher samaritana. Deus, num momento determinado, eles dois eram religiosos, e Deus os leva, os confronta. A Nicodemos ele diz: é necessário você, Nicodemo, nascer de novo. Em outras palavras, Nicodemo, é necessário você ter um encontro real, um encontro transformador com Deus, alguma coisa que mude a sua vida, não apenas conhecimento intelectual, não apenas cumprir com as questões religiosas. Você precisa ir muito mais profundo. Você precisa se desfazer, se desarmar, e a partir daí então permitir que Deus transforme sua vida. A mulher lá no capítulo 4 de João também teve um diálogo com Jesus, e Jesus compreendeu, e ela traz à tona a questão religiosa. Ele diz: Senhor, algumas pessoas falam que é necessário te adorar. Os samaritanos dizem que é necessário te adorar no monte Gerazim. Vocês, os judeus, falam que em Jerusalém. E Jesus, entendendo aquela questão, ele vai e coloca o dedo na chaga, e ele diz: olha, mulher, não é bem assim. Na verdade que eu ando em procura de adoradores que me adorem em espírito e em verdade. A questão é outra, é diferente. E naquele diálogo todo, ele confronta a mulher com a realidade do seu pecado, e realmente traz a ela a esperança. Tanto é que aquela mulher, naquele momento determinado da sua vida, ela esquece o cântaro,
Não era ela que ia procurar água lá, esquece o cântaro, esquece todas as obrigações pelas quais ela tinha ido ao poço e sai correndo, torna-se a primeira missionária lá de Samaria para anunciar ao povo que tinha encontrado o Salvador, que era um homem que tinha dito tudo o que ela tinha feito, que tinha trazido esperança à sua vida, que tinha aquecido o coração dela. Então aquela mulher mudou totalmente, ela não tinha mais medo de enfrentar o povo que tinha rejeitado ela. Sabe por que ela ia naquela hora, na hora nona, quando o sol estava mais quente? Por vergonha, porque ninguém ia lá naquele momento, porque ela era rejeitada pela sua maneira de viver. Mas depois de que tem um encontro com Jesus, e isso é o maravilhoso, depois de que ele tem esse encontro com ela, aí ela é restituída novamente para a sociedade. E é isso que Deus quer. Nós precisamos uma pregação, uma prática cristã. Nós precisamos que isto ande junto, que haja sintonia com a vida. E Tiago estava preocupado com isso, porque algumas atitudes e comportamentos cristãos que a gente acha que não tem nada a ver com a fé cristã, mas que na verdade tem, que a gente acha que isso não tem nada a ver com o cristianismo, que isso é outra coisa. Ali Tiago diz: não, tem dimensões da vida espiritual que tem muito a ver com a vida cristã. Por exemplo, queridos, a polidez, ser polido, tolerância, consideração, empatia, tem tudo a ver com a vida cristã. E a gente acha que não tem nada a ver com o ser cristão, que o ser cristão é apenas ter experiências sobrenaturais, que o ser cristão é apenas entender de línguas ou falar em outras línguas, que isso é ser espiritual. Ser cristão é muitas vezes saber calar a boca, saber entrar e sair de um ambiente. Ser cristão é ser discreto. Discrição é uma virtude cristã. Não ser impertinente. São virtudes que nós acreditamos não ter nada a ver com a fé cristã. Mas Tiago disse assim: se você quer ser espiritual, tem que começar com as virtudes. Que esse discurso super espiritual de anjo, de demônio, de amarração, de encosto, de praga, de benção, deve começar com as atitudes. O discurso não é um discurso, se nosso discurso é desse jeito, é um discurso inútil. Devemos começar com as coisas básicas. E aqui ele começa no capítulo 1. Tiago vinha falando de tribulações, Tiago vinha falando de como vencer, Tiago vinha falando de perseverança, de como nós devemos nos comportar diante das lutas da vida, como é que nós devemos encarar Deus nesse momento. Não ver Deus apenas como um Deus punidor, punitivo, sino como um Deus galardoador, como um Deus abençoador. E aí ele disse: nós vamos então a colocar o pé no chão. Meus amados irmãos, eu quero que vocês guardem isso no coração. Há certas coisas práticas que nós às vezes ignoramos. E aqui ele começa dizendo, em primeiro lugar, diz no versículo 19, ele diz: se você quer ser espiritual, você precisa em primeiro lugar saber ouvir, saber calar e saber esperar. 3 virtudes cristãs que nós precisamos aprender. Ele diz: esteja pronto para ouvir. Em segundo lugar, ele diz: saber esperar para falar, seja tardio para falar. E em terceiro lugar, ele acrescenta: você precisa ser tardio para irar-se. Porque é que Tiago aqui começa falando isso, sobre a praticidade da fé cristã. Porque a fé cristã é essencialmente uma fé do ouvido, sabia? É uma fé do ouvido. A primeira virtude que nós precisamos desenvolver na fé cristã é ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quem não sabe ouvir, meu querido, minha querida, vai ter muitas dificuldades em ser um bom cristão. Por isso que muitas vezes na Bíblia nós ouvimos quando Deus tem um recado para a igreja. Ele diz, o que ele diz? Ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que Deus diz à sua igreja. A fé cristã, meu querido, é uma fé essencialmente feminina. Ela não é masculina. Sabe por que uma fé feminina? Porque é a fé
que Maria nos mostra lá no seu cântico em Lucas, quando ela diz: seja feita a tua vontade na minha vida. Quando ela tem aquela experiência sobrenatural e Deus anuncia a ela que ela será a mãe do Salvador. Era uma menina, era uma adolescente, mas ela não questiona aquela questão. Ela diz em Lucas apenas: cumpra-se em mim, faça-se em mim a tua vontade. Essa é a espiritualidade cristã. É uma espiritualidade em que estou disposto a aceitar a vontade de Deus sem questionar. Eu me lembro de Abraão. Abraão estava lá na sua terra, vivendo a sua vida, uma vida comum lá com seus pais, na terra de Ur dos caldeus. Estava lá com seus deuses, vivendo, e de pronto Deus o chama. De pronto ele tem uma experiência, e Deus diz: sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela e vem andar comigo. Que tremendo! Ele não diz: olha, eu quero que você saia de lá, vou lhe dar um mapa, vou lhe dizer para onde você vai. Lá no meio do deserto haverá Pedro, João e Maria que vão lhe recepcionar, há um oásis ali. Ele não lhe deu nenhum planejamento, nada, apenas diz: sai da tua casa, sai da tua terra. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu quero que você saia de lá, abandone a sua velha maneira de viver, abandone as suas práticas religiosas, venha andar comigo, que eu quero transformar você numa bênção. Eu te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Que tremendo! E ele passivamente se deixa levar por Deus. Ele passivamente pega suas pertences e começa a caminhar. A Bíblia nos diz que em um momento determinado ele logicamente foi muito abençoado, e ele levou Ló. Nunca deveria ter levado, mas levou. E no momento determinado seus empregados começaram a brigar, e Abraão disse: não há necessidade de nós brigarmos, nós somos irmãos, vamos nos dividir agora. E ele diz: Ló, escolhe. O que tu escolheres para mim é bom. Se você escolher no deserto, eu irei para as campinas. Se você escolhe as campinas, eu irei para o deserto. E aí Ló escolheu pelo olho as verdes campinhas do Jordão, muita água, coisa boa. E Abraão disse: está certo, vá-se embora. Abraão escolheu pelo ouvir, porque ele tinha ouvido falar a Deus, das promessas que ele tinha dado. E Abraão pegou as suas coisas e foi para o deserto. E nós sabemos a história, você sabe, em um momento difícil da sua vida, foi Abraão que foi socorrer o seu sobrinho Ló, porque ele tinha ouvido, ele escolheu pelo ouvido. E é isso que Deus está nos mostrando. O cristianismo é essencialmente uma fé em que eu aprendo a ser passivo diante de Deus. Eu aprendo a ser passivo e repito as palavras da Virgem Maria: cumpra-se em mim, faça-se em mim a tua vontade. Essa é a espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã não é a espiritualidade da agressão, do que vai, do que conquista, do que cobra, do que pega, do que vai à luta com Deus. Essa não é a espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã a que ouve e disse: cumpra-se em mim, invada a minha vida com a tua vida, através do teu espírito. Essa é a espiritualidade cristã. Isso é o que Deus quer que nós possamos viver no nosso dia. Então, queridos, a fé cristã inicia com o ouvir, inicia com o esperar. Veja, todas são figuras de passividade. Esperar, falar, não se irar. Essa ira aqui que Deus está falando, quando Ele diz seja tardio para irar-se, é quando nós abrimos mão do direito da vingança. Você pode ter muitas razões para sentir triste e querer reagir, mas a Bíblia diz: seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque quando eu tomo a vingança nas minhas mãos, eu estou invocando para mim o direito de me vingar. E quem se vinga está pedindo a Deus o direito de ser o instrumento de punição. E a Bíblia diz: minha é a vingança, diz o Senhor. Quando eu estou quando eu estou irado na minha ira, eu digo a Deus: Senhor, se tu é a vingança e eu sou o teu servo, se tu vai dar chicotadas nas costas desse cara, me dá o chicote que eu bato por ti. Essa é a vingança. Cada chicotada que eu dou, eu estou dando em teu nome. E a Bíblia diz: esse sentimento deve ser tardio no meu coração. Deve ser tardio no meu coração. Anos atrás eu trabalho aí no Ibura,
e o pessoal que mora lá sabe, era uma clínica pequena. Hoje está um prédio. Mas eu tive uma experiência que eu vi no Ibura, quando chove muito, se alaga tudo aquilo e converge naquele lugar onde está a clínica, o canal que está do lado direito e outro que vem de uma comunidade, e a água sobe, chega até a cintura, e a gente não consegue entrar. E aquele dia choveu e eu dentro da clínica não percebi que estava chovendo. Quando eu vi a água, digo, meu Deus, a água já quase no negócio aqui, porque eu estava com os pés em cima, sentadinho no computador, esperando os pacientes. E aí foi que bateram a porta, e aí, bom, não tínhamos mais como sair, tínhamos que esperar apenas para poder chegar no outro lado. Então eu caminhei assim por um corredor que dá ao lado de uma comunidade, e os carros vinham descendo, e a água era grande, e aí os carros chegavam lá, e eu vi um rapaz descer de lá, da comunidade. Eu pensei que ele iria ajudar a senhora que estava aí com 2 filhos, querendo que o carro não parasse. Aí ele chegou lá, apontou uma arma na cabeça, roubou a mulher no meio da desgraça. E naquele momento que aconteceu aquilo, eu fiquei irado, porque fiquei impotente. Que eu disse, meu Deus, como é que pode fazer uma coisa como essa? E eu vi o cara andando calmamente, e aí eu parei e digo, meu Deus, se eu tivesse uma arma aqui, uma 45, uma bazuca, uma metralhadora, alguma coisa que eu pudesse fazer aquilo, eu teria matado aquele cara. Talvez não teria matado porque eu sou um cristão. Mas o que eu quero dizer para você é que naquela hora eu me tornei um criminoso. Naquela hora eu me tornei alguém ruim e mau, porque o sentimento de morte, de homicídio estava dentro de mim. Essa vingança de querer abater o inimigo, sendo eu, que muitas vezes você tem me ouvido, tenho dito que sou um instrumento de Deus. Mas, queridos, a Bíblia Sagrada diz que o cristianismo começa quando eu abro mão desse direito. Quando eu digo não, eu abro mão do direito da vingança, eu abro mão do direito de ser um instrumento de punição para o ímpio, e peço a Deus tudo o contrário, que se Ele quer abençoar alguém, me use. Esse é o verdadeiro cristianismo, que se Ele quiser abençoar alguém, eu posso ser o instrumento. Mas naquele momento, eu fechado lá, eu me senti um criminoso, e eu me senti pequeno e entristecido, porque o sentimento estava dentro de mim. E aí eu digo, como é que é possível? Cristianismo começa aí, quando eu abro mão do direito de ser o que vai dar a chicotada. Eu peço a Deus para ser um instrumento que distribui a bênção. É aí que começa o cristianismo. Cristianismo começa quando nós aprendemos isso, quando nós vivemos isso. Portanto, todo homem, diz a Bíblia, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tardio para falar. Eu tive uma experiência, eu fui para Brasília, meu cunhado me levou, mas no meio do caminho a gente não conseguiu, porque o carro dele não tinha condições, então me deixou lá em Aracaju. Aí vou pegar o ônibus em Aracaju, me deixou na rodoviária e eu fui lá. Fiquei lá sentadinho, chateado, esperando o ônibus. Daqui a pouco estavam lá 2 pessoas conversando, discutindo. Aí fui me chegando pertinho, fui chegando, era um testemunho de Jeová e um adventista. Falando, e aí discutindo doutrina. E sabe quem se meteu na conversa? Eu me meti na conversa. E eu comecei a falar e a discutir e a trazer argumentos sobre a fé e o cristianismo e tudo. Depois de que o ônibus chegou, eu entrei, me sentei e caí em mim mesmo. Eu digo, que besteira que eu fiz. Eu não sou o dono da verdade. Quando eu abro mão de ter sempre a última resposta, quando eu abro mão de ser o árbitro de todas as questões, esse sentimento messiânico de ter a última palavra em tudo, de ser o sabichão da vida, quando eu abro mão disso, quando eu abro mão de ser aquele que sabe todas as coisas, quando eu abro mão desse direito, a Bíblia diz, aí você então começa a viver o verdadeiro cristianismo. É nessa hora quando a gente, tardio para falar e tardio para se irar, pronto para ouvir, para deixar-se tomar por Deus. E o que o apóstolo está nos dizendo aqui? A praticidade da fé. E quando eu entrei lá e digo, meu Deus, fui tentado a querer ir lá para conversar com eles, eu digo, já não adianta, eu já fiz a besteira.
Não tinha por que chegar lá para discutir doutrina. Se eu queria de alguma forma abençoar, eu poderia ter orado, calado aí. Mas eu era o sabichão, eu sabia, eu sou o nazareno, eu sou pastor, eu conheço a doutrina. Eu sei das coisas, o sabichão da vida. Eu não sei, eu não sou o rei da cocada preta. Eu estou precisando de Deus. Eu estou precisando da tua misericórdia. Estou precisando da tua graça. Precisando da tua graça. Então eu abro mão disso aí. Agora, em segundo lugar, o cristianismo nosso só é cristianismo mesmo quando houver um equilíbrio entre pureza moral e índole amorosa. Veja o que diz lá o versículo. Pureza moral e índole amorosa são duas coisas diferentes. Eu vou explicar aqui agora para você. Paulo nos diz e fala a respeito disso. Ele diz no versículo 21: pelo que rejeitando toda impureza moral e maldade que prevalece, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. É a palavra que diz isso, é o versículo 21. Pureza moral tem a ver com caráter. E como nós estamos precisando de homens de caráter nessa época. Homens que realmente ousem viver os princípios e valores que a Bíblia nos ensina. Índole vem da minha natureza. Pureza moral é o caráter. E o que é o caráter? São valores, os princípios que governam a minha e a sua vida. E quais são os valores e princípios? Quais são as verdades que governam a minha vida? Quais são? As ações. Isso é caráter. O caráter pode ter pureza ou impureza moral. Um homem com caráter é íntegro na sua moral. Um homem sem caráter é impuro na sua moral. Então Tiago disse assim: você quer ter uma fé cristã genuína? Ela não é medida pelo tanto de dinheiro que você consiga orando, nem porque você conseguiu resgatar a sua empresa, ou se você conseguiu prosperar ou não. Isso é medido pelo seu caráter e pela sua capacidade, da sua índole. O que ele disse aqui é que nós precisamos de uma conversão de caráter, de uma conversão da índole. Índole é o meu jeito de ser, a minha índole é a minha maneira natural de ser. Na vida a gente encontra pessoas que têm uma índole perversa, como aqueles que desceram de lá e em vez de ajudar a mulher, assaltaram, aproveitando a situação. Caráter. Os homens de caráter são aqueles que procuram viver de acordo aos princípios de Deus. Conheço homens de caráter, de pureza moral, mas é um bruto, um grosso, um ríspido. Eu conheço algumas mulheres puras, mas são ferinas, puras, íntegras, sinceras, mas ferinas, tem veneno no que fala. E aí Tiago diz: o nosso cristianismo tem que se livrar da impureza moral e da índole má, da maldade que prevalece. Porque não adianta ser tão só apenas pessoas íntegras. Nós temos que ser pessoas íntegras e dóceis. Não pode prevalecer em mim a maldade, tem que prevalecer em mim a doçura, um caráter amigável, bom. Uma pessoa ríspida e violenta, e se não ser uma pessoa ríspida e violenta, e sim ser uma pessoa amorosa. Tiago diz que quando nós sabemos trabalhar essas dimensões, nós estaremos começando a viver a verdadeira vida cristã, integridade, pureza moral, valores, princípios e uma índole que não é maldosa, uma índole que não é má, que não é perversa, que não tem gosto amargo, é uma índole boa. São coisas práticas. Tem um texto na Bíblia que nos diz o seguinte, eu gostaria até que você anotasse e decorasse. Está escrito lá em Miqueias capítulo 6 versículo 8. Ele diz o seguinte: ele te declara, o homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias, um pequeno livro no Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 8. Tremendo. Se nós vivermos isso, e eu quero dizer para você que não é difícil, não é complicado, nós começaremos a captar a essência da fé cristã. Não é complicado o que Deus requer de você. 3 coisas fundamentais. Primeira delas, pratiques a justiça. Segunda, ames a fidelidade. E em terceiro lugar,
que andes humildemente com o teu Deus. Tiago deseja nos ensinar a viver uma fé cristã verdadeira, uma fé cristã prática. Em terceiro lugar, o nosso cristianismo só será cristianismo se conseguirmos sair da tesis, se conseguirmos vivenciá-lo, se conseguirmos colocar em prática a nossa fé. E aí eu procurando encontrei uma história assim que diz que sapo não pula por belezura, mas pula por necessidade. E aí fui tentar saber o que era aquilo. E então conta a história de que havia uma comunidade de sapos e as serpentes começaram a picar os sapos. E aí os sapos se preocuparam, fizeram uma grande reunião. Nós precisamos fazer alguma coisa, os sapos estão morrendo. Vamos procurar alguém que tenha sabedoria. E foram lá e disse, não, um deles, vamos procurar a Dona Coruja. A Dona Coruja foi lá, uma comissão dos sapos, e perguntaram, Dona Coruja, nós temos um problema terrível lá no pântano. E Dona Coruja, com aquele olhar de sabedoria, olhou para o céu e disse, diga o que é. Aí os sapos estão morrendo, as serpentes estão picando. Aí Dona Coruja disse, olha, o conselho é que quando vocês vejam a serpente chegar, o sapo voa. Aí ele está certo. Aí ele voltou e reuniu toda a comunidade dos sapos. E aí ele diz, olha, a Dona Coruja diz que o que nós temos que fazer é quando a gente vê a serpente chegar, a gente voa. Beleza. Mas logicamente não deu certo. Os sapos continuaram morrendo. Foi uma hecatombe de sapos, um holocausto dos sapos. Aí o sapo, ele disse o seguinte, vamos voltar lá, que Dona Coruja não se enganou. Aí ele diz, olha Dona Coruja, a senhora não se enganou. Ele diz, não. Em teses, você voa. Na prática, você morre. Em teses você voa, na prática você morre. Por isso que o sapo pula por necessidade, não é por belezura não, meu querido. Tiago diz o seguinte, assim que se você não sair da tesis, você não terá um cristianismo prático. Em teses, as palavras que nós dissemos aqui são muito bonitas. Em teses, nós amamos a nossa esposa. Em teses, a gente diz, eu vou para onde o Senhor me levar. Eu entrego minha vida, porque amo o Senhor. Isso na teses, mas na prática é outra coisa. É outra coisa. Em teses, o que eu estou falando agora é verdade. Hoje é domingo, mas na prática eu tenho que levar isso para a segunda, para a terça, para a quarta, para a quinta e para a sexta. Sábado, pulei o sábado, que o sábado eu nasço jovem. Amém. Tiago diz assim, nós nos estamos enganando, e nós mesmos olhamos, ele diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aqueles que ouvem a palavra, mas não põem em prática, é semelhante a um homem que olha a sua cara no espelho e dá as costas e se esqueceu. Não valeu absolutamente de nada. Ele esqueceu o que ele era. Em tese é muito bonito o que nós estamos dizendo. Em tese é bonito e pensamos que é apenas suficiente. Por isso que eu fiz questão de vocês verem a viagem missionária. Porque aqui todos são missionários. Se eu perguntasse, todo mundo arde por missões. Mas ninguém vai. As almas continuam perdidas, se perdendo. Milhões e milhões partindo para o inferno. E eu estou aqui, tranquilo, louvando, adorando. Tudo isso é bom. Mas há milhões ali fora, morrendo. Que eu posso, se... Vamos dizer assim, que eu não quero nem colocar essa palavra, porque não é na verdade. Mas sacrificar um longo fim de semana para dormir no chão e comer salsicha com macarrão, macarrão com salsicha, salsicha com macarrão e pão, e vamos embora. É um sacrifício muito grande. Como é que eu vou deixar a minha família? Olha, eu não fui, mas eu sei que esse foi o cardápio. Não foi? Amém. Mas veja, gente, isso é sério o que a gente está falando aqui. Entendeu? Temos que colocar em prática.
Temos que colocá-lo em prática. Tiago diz que em tese tudo muito para o cristão é muito bonito. Amam uns aos outros. Em tese o cristão pode dizer: estou crucificado com Cristo. Eu não sou quem vive, mas Cristo é que vive em mim. Tudo isso em teses. Mas isso em tese, na realidade, amanhã é outra coisa. Em tese tudo que eu tenho é do Senhor. Tudo que provém de Deus, eu sou grato através dos meus dízimos e das ofertas. Muitas vezes isso é na tese. Mas Tiago diz que tem que ser colocado em prática. Assim o homem que observa atentamente a lei perfeita e que traz a liberdade e perseverança na lei, não se esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, não em tese, sim na prática. Em tese, os casamentos cristãos são lindos, Cristo é o centro da nossa vida, Jesus conhece toda a minha vida, mas temos que colocar isso em prática, na praticidade das coisas. A gente ri e conta aqui algumas coisas, como essa questão do sapo, mas para deixar bem gravado na sua mente que isso é um negócio sério. Não estamos brincando aqui de igreja. Precisamos arregaçar as mangas e pregar o Evangelho, viver vida santa. Em quarto lugar, Tiago diz que o cristianismo está intimamente ligado com o controle da língua, que é terrível, né? Com o controle da língua, e é muito interessante, e nós não vamos aprofundar aqui, mas Tiago pega pesado nesse negócio da língua, pega pesado. Ele diz que a língua é um membro incontrolável, que na língua nós podemos abençoar algumas pessoas, podemos amaldiçoar a outros, que a língua destrói, que a língua é uma arma letal, e ele vai falar sobre isso profundamente. Agora eu só quero dizer uma coisa: a Bíblia põe muito valor em dois órgãos que nós temos, os olhos e a nossa boca. Muito valor, porque os olhos são a janela da alma, e se eu quero saber o que aquela pessoa é, os olhos revelam muito a respeito. Jesus diz que os nossos olhos são a janela do corpo, são a janela do corpo, e que se eles não estão bem, eu vou estar em trevas. Mas ele também fala da língua. A Bíblia Sagrada diz que a língua fala daquilo que o coração está cheio. Então, eu conheço o coração de uma pessoa apenas permitindo que ele fale. Eu vou saber os conteúdos da alma. E às vezes a gente fica realmente triste, porque houve algumas pessoas cristãs que não sei de que canto do inferno trouxeram aquilo que estão falando. A gente fala de muitas coisas, até de coisas tão importantes, sobre a questão do aquecimento global, coisa importante. Fala da bolsa de valores, mas não fala das coisas do coração. Não há tempo para isso. Vivemos uma vida muito rápida, não há tempo mais para eu perguntar ao irmão. E às vezes quando os para com o irmão apenas quer saber qual foi o resultado do náutico, esporte náutico, aquelas besteiras da vida. Mas é verdade, irmãos. Eu estou chamando a atenção para aquilo que o apóstolo quer colocar aqui. Coisas que a gente acha que não tem nada a ver com o cristianismo, mas que tem a ver. Que tem a ver, está escrito. A língua é reveladora dos meus conteúdos. Quando eu falo, a língua está revelando o que está dentro de mim. Então uma pessoa que tem um coração sarcástico, ele tem uma língua sarcástica. Uma pessoa que tem um coração maldoso, ele tem uma língua maldosa. Uma pessoa que tem um coração amargo, ele tem uma língua amargurenta ou amarga, não sei como é que se diz. Amarga. Uma pessoa que tem um coração doce, a língua dessa pessoa é doce. Uma pessoa que tem um coração construtivo, a língua dessa pessoa constrói, edifica, levanta, estimula. A gente conhece pela língua. A Bíblia diz que a língua é reveladora dos conteúdos da alma. Por isso o apóstolo Paulo diz que se com o teu coração creres e com a tua língua confessares, serás salvo. Serás salvo. Olha a importância que tem a língua. É por isso que o cristianismo passa por uma dimensão do falar. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve ser tardio para falar. Que difícil é isso, meu irmão. E você já deparou que Deus só colocou uma boca e dois ouvidos? Já é com essa questão de fale pouco, ouça, mas que difícil é ouvir. A Bíblia fala para nós ter muito cuidado com aquilo que a boca fala, muitas vezes palavras torpes,
que nós, quando falemos, devemos ser cuidadosos, pois estamos expondo o coração. Estamos expondo que nós somos. Cristianismo só é cristianismo em um lugar se ele se concretiza em boas obras. Ele disse: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua língua engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. E é ali que ele diz uma última coisa: que a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Vejam o que a Bíblia diz. Aqui nós nos estamos distanciando muito desse cristianismo popular que está sendo pregado nas igrejas. Ele diz: a religião verdadeira para o nosso Pai não são demonstrações sobrenaturais do mundo espiritual. A religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Isso que a Bíblia fala. E quando ele fala aqui de órfãos e viúvas, não tem que ser tomado isso como categorias em si mesmo, mas como exemplos, pois os órfãos e as viúvas representam as pessoas, as desamparadas, sozinhas, as abandonadas, os solitários. As viúvas daquela época, quando elas ficavam viúvas, estavam condenadas à miséria, à pobreza. Os órfãos não tinham onde se amparar. Por isso que não são tomadas como categorias. Ele apenas está se referindo ao desvalido, aquele esquecido. Se você lê o livro de Lucas, você pode chegar à grande conclusão que Jesus tinha uma queda pelos maltrapilhos, tinha uma queda pelos alienados, pelos esquecidos, por aqueles que não têm vez. Isso que ele está dizendo. Onde aqueles que não tinham onde se amparar. Ele está falando do pobre, do carente. O verdadeiro cristianismo não é aquele que se preocupa não consigo mesmo. O verdadeiro cristianismo ele não tem um foco egocêntrico. O verdadeiro cristianismo não é olhar para mim, para o meu umbigo, é me preocupar com a necessidade dos outros, ser sensível. Ele diz que a religião pura e imaculada não é a religião pura e imaculada é cuidar do órfão e das viúvas nas suas necessidades. Queridos, eu li faz algum tempo, lhe recomendo ler esse livro de um escritor de Campinas, Rubem Alves, é um psicoanalista. Ele escreveu um livro chamado Mais Badulaques. E eu encontrei uma história que eu quero passar para você. Ele disse o seguinte, referindo-se a uma pessoa. Ele disse o seguinte, vou ler textualmente. Albert Feinstein é uma das pessoas que mais admiro. Ele disse: teólogo, filósofo, prêmio Goethe de literatura, concertista de órgão, escritor de obras clássicas e prêmio Nobel da Paz. Aos 30 anos abandonou tudo, mudou a direção do seu voo, profundamente impactado pelo que leu na palavra, com grande paixão pelos que sofrem, resolveu estudar medicina e passar o resto da sua vida num lugarejo miserável no coração da África. Ele levava a sério as palavras de Jesus: a quem muito se lhe deu, muito se lhe pedirá. E ele pensava: muitíssimo me foi dado, muitíssimo tenho que dar. E deu a sua vida inteira. Jamais passaria pela sua cabeça imaginar que ele, em virtude do muito que havia recebido, deveria de gozar de privilégios especiais. Lembrei-me dele ao ler sobre aquele que, havendo recebido muito, argumentam que por haver recebido muito, tem o direito de receber ainda mais. E ele diz: o Brasil é o país onde o que vale é o contrário do que diz Jesus, a despeito do cristianismo. Vale outro evangelho: a quem muito se deu, muito mais se lhe dará. Não é de Jesus de quem será, não é de Jesus. De quem será este evangelho? Não me atrevo a sugerir. É assim que aqueles que foram encarregados democraticamente de proteger os fracos fazem leis em benefícios próprios, leis que acrescentam só a eles privilégios dos quais o povo comum está excluído. Isto não é coisa nova. Os profetas já denunciavam os pastores que engordavam com a carne das ovelhas, que deveriam proteger. Acho sim que se um grupo que é merecedor de leis especiais, que lhe garantam privilégios, esse grupo são as crianças abandonadas. É uma ferida horrível numa sociedade de classes privilegiadas e arrogantes, que vivem em palácios, como é sabido que semeia ventos, colhe tempestades,
Queridos, quando eu li isto de Rubem Alves, eu fiquei pensando, amigos, na verdade, estamos ouvindo outro evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo nas nossas igrejas. Elas estão organizando-se cada vez mais para ensinar as pessoas como é que elas devem receber, como é que elas têm direitos, e aí cria uma casta de cristãos egoístas, egocêntricos, que só vão para as igrejas em procura de coisas, e se não acham, partem para outras de melhores ofertas. Egocêntricos, pessoas apenas que olham para si mesmos. Como eles podem ganhar mais? Esse é o interesse, isso é o que está se pregando. Querido, sabe uma coisa? Não é esse o evangelho que eu aprendo nas Sagradas Escrituras. Não é esse o evangelho que me mostra que a verdadeira religião é aquela que nos ensina a cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. E é para esse evangelho que nós estamos sendo desafiados hoje à noite. É para essa vida cristã prática. Se você tem a curiosidade de ler o livro de Tiago, você vai encontrar, não tenho agora exatamente o número, mas são 300 e pouco de promessas práticas, de coisas práticas escritas no livro de Tiago. Praticidade da fé, não apenas a teoria. A pergunta hoje é: Senhor, como é que eu tenho recebido tanto de Ti? Como é que eu, que estava destinado para o inferno, eu que estava no império das trevas, sendo escravizado por Satanás, e Deus, na sua graça e na sua misericórdia, me tirou do império das trevas e me levou para o império do Filho do seu amor, e hoje eu tenho direitos, hoje eu sou filho, hoje eu sou herdeiro das suas promessas. Como é que eu, tendo tudo isso, que a minha vida era um caos, como é que eu posso agora ser útil nas tuas mãos, ó Deus? Essa é a pergunta. É aí então quando começa o verdadeiro cristianismo. Quando a gente pergunta e diz: Senhor, o que queres que eu faça com tudo aquilo que eu recebi, com os dons e talentos, com as coisas que o Senhor colocou para eu ser um mordomo? Tiago diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Você quer viver esse cristianismo, meu querido, minha querida? Ele é prático no que está colocando para nós. E hoje o desafio é para a gente pegar e aquilo que foi dito, colocá-lo, não ficar apenas na tese, dizer: Deus, tantas coisas o Senhor tem me dado, tantos recursos o Senhor colocou na minha mão. Será que eu não posso colocá-los ao serviço do Mestre? Quero que você feche agora os seus olhos. Quero pedir ao grupo de louvor que venha ou aqui na frente. Quero que você fique em pé nesse momento.